real, tá certo? Acreditamos muito que em 2012 a gente tenha um novo modelo. Estamos tentando, inclusive, nos convênios federais, é uma coisa importante que a gente tem focado a pedido do próprio governador Teotônio Vilela Filho, evitar que o convênio se extinga com erro. Então, nós temos analisado os convênios enquanto eles estão em execução, para que nós possamos corrigir algum erro de plano de trabalho enquanto ele está em execução. E concluí-lo de forma correta. Regular, com prestação de contas regulares dentro do plano de trabalho aprovado pelo concedente, pelo órgão concedente, geralmente ministérios do governo federal. Enfim, temos tido... E do ano fiscal também, sim, né? Sim. Então, assim, é um momento novo, temos priorizado as secretarias com maiores orçamentos, né, exemplo de educação, saúde e infraestrutura, né? Hoje temos várias fontes de recursos, além do governo federal, como classicamente nós temos a fonte do Tesouro Estadual, que é escassa, mas temos um pouco. Temos do governo federal, que tem sido extremamente participativo nos últimos anos. E temos agora também fontes externas, a exemplo do Banco Mundial, ok? Mas estamos em cima disso, trabalhando para dar mais transparência a todos esses recursos. Controladora Rosa Tenório, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Até já. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe Rosa Tenório, Controladora Geral do Estado, ela que está à frente da organização da primeira Conferência Estadual sobre Transparência e Controle Social, marcada para o dia 30 de março de 2012. Mas antes de falarmos propriamente sobre essa mobilização, no momento com os prefeitos, gestores, sociedade civil organizada, na realização das conferências municipais e regionais, falemos então sobre o trabalho da controladoria. E aí, dando sequência, controladora, falemos sobre as ações de controle de gastos públicos que se pode já mensurar, diagnosticar bem-sucedidas, que pode fazer a diferença nas administrações, nas gestões, sejam elas municipais, estaduais ou de qualquer outro órgão público nos 3 poderes. Perfeito. No Estado, especificamente em Alagoas, nós temos um trabalho importantíssimo com a criação da Agência de Modernização de Processo, a nossa ANGESP. Com a ANGESP se conseguiu reduções importantíssimas de despesa para o Estado. Foram criadas gestões de políticas públicas, a exemplo, telefonia, fixo e celulares, frota e combustível, água, energia, passagem aérea, custos, gastos corriquelos de qualquer administração pública dentro do custeio de cada órgão, que eram tratados de forma descentralizada. Cada órgão fazia a sua compra, pelos preços. De repente viajávamos para o mesmo local e um órgão comprava por um preço e outro órgão comprava por outro. Controladora, ainda é mais vantagem para um órgão público conservar, digamos assim, sua frota de veículos ou fazer a contratação de locação, terceirizando a sua frota de veículos, hoje para o Estado? O que é mais econômico? Fizemos um trabalho interessantíssimo em 2007, junto com a consultoria do INDG, Instituto importantíssimo a nível de Brasil, de controle de gestão pública e de gasto, e fizemos todas as possibilidades, compra direta, leasing, consórcio, sem imaginar, um trabalho muito interessante, muito rico, durante quase um mês. E aí, diante do modelo que o governo hoje tem, na verdade eu falo governo, coloca o Estado brasileiro no processo. A questão de manutenção de veículo é muito complicada. Você lidar com pessoas, você lidar com motoristas ou com pessoas técnicos que dirigem os veículos oficiais. E aí você tem várias pessoas dirigindo o mesmo carro. As manutenções são difíceis, você tem que fazer licitação para manutenção, contratar oficinas para... Você tem uma descentralização, 102 municípios, você tem atividade... A ADEAL, por exemplo, que trabalha com agricultura, tem pontos nos 102 municípios do Estado. Então, naquele estudo de 2007, logo no início do primeiro governo do governador, do então governador Teotônio Vilela Filho, entendeu-se que a alocação de veículos seria mais interessante para aquele momento. Embora o custo inicial fosse mais caro, quando você botasse a questão da manutenção e da celeridade com o veículo, se o carro quebra, fica vários dias na manutenção. O alugado não, ele quebra, se ele quer daqui a 1 hora está com outro carro. Ou se repõe. Né? Exatamente. Então, assim, diante do modelo, e se pensou exatamente em tudo, na manutenção, na celeridade, hoje o Estado licitou e tem vários carros alugados, com vários lotes, e temos também os carros próprios, provenientes de recursos de convênios,
onde o Estado adquire esses veículos. Então, temos hoje dois modelos, os veículos próprios e os veículos alugados pelo governo de forma centralizada na ANGESP, por lotes para os órgãos. Temos isso tudo que eu te falei, água, energia, frota, combustível, os carros hoje são chipados, você tem um chip, você só, o que reduziu em muito a questão do gasto de combustível, tá certo? Porque agora você tem que ter o chip, você controla quanto você está botando em cada veículo, esse controle é sistematizado, é informatizado. Então, isso gerou uma economia de mais de 100 milhões ao longo desses anos para o governo do Estado de Alagoas. Então, ações efetivamente como essa de controle, isso é uma forma de controle, tá certo? É que a gente vê como a gente pode melhorar na questão da redução dos custos para o governo. E aí sobrar recursos para investimentos, não é? Exatamente. Porque se você economiza de um lado, você prioriza também investimentos que só pode ser feito dentro de uma condição de normalidade nas contas públicas. Com certeza. Então, esse é um projeto interessante, instituído pelo governador e enfatizado ao longo dos anos. Temos também a questão processual, que a gente trabalha efetivamente, do controle de processo. Temos trabalhado capacitações, né? Eu tenho um foco especial, tenho um olhar especial para os maiores orçamentos, como eu te falei. E eu tenho capacitado... As secretarias estratégicas, né? Que tem um volume maior e que atuam com atividade fim. Exatamente, atendimento direto à população. Sistema. Exatamente. Por quê? Pois não. Porque uma coisa que a gente se preocupava até pouco tempo, Gorete, era de você ter efetividade no gasto. Você tem que gastar bem. E isso não nos basta. Você tem que gastar bem e você tem que atingir o objetivo proposto. Porque muitas vezes você gastava o dinheiro bem, não tinha desvio, não tinha... Enfim, tudo certo, compras ok, tudo. Mas, efetivamente, aquele objeto proposto não foi atendido. De construir uma escola, ou de atender tantas crianças, ou de... Enfim. Hoje a gente trabalha efetivamente, o gasto é básico você fazer boa gestão do recurso público. Isso é básico, isso a gente não discute, isso é regra de governo, é regra do governador. A gente está buscando agora a eficácia desse processo. O gasto eficiente, isso é básico, isso não se discute dentro do governo. O que a gente está buscando é a eficácia desse processo, o objetivo atingido. Quando esses objetivos envolvem não só uma administração em nível de Estado, mas em nível de governos municipais também. A senhora falou agora educação, saúde, segurança, os maiores orçamentos. Mas essas atividades, elas na ponta vão encontrar um outro ente federativo que é o município. Não é? E nesse aspecto, como conciliar interesses, conciliar metas, conciliar, muitas vezes até são gestores de partidos diferentes e aí tem que se colocar as questões suprapartidárias porque a população é a mesma, o serviço está direcionado à população. Como trabalhar esse inconsciente coletivo para se otimizar e dar a eficácia e eficiência ao sistema? É um desafio do sistema, é um desafio do sistema brasileiro, né? Então, como nós, eu acredito que todos os estados brasileiros e o próprio Distrito Federal tenham essas dificuldades. O governador Teotônio Vilela tem sido extremamente republicano, Goreto, quanto a isso. A repartição dos recursos, dos poucos recursos estaduais, tem sido feita de forma equânime, de forma igualitária com os municípios, independente de cor ou de bandeira partidária. Isso a exemplo do governo federal, né, do governo Lula e da própria presidenta Dilma, o governador Teotônio Vilela tem tido essa postura com os governos municipais. Agora, essa descentralização dos serviços, em especial educação e saúde, certo? Requer sim uma parceria intensa do governo estadual, que é o governo estadual nos sistemas, tanto no SUS como o SUAS, assistência social, por exemplo, na própria educação. O Estado é o órgão que gerencia, é o órgão que controla, é o órgão que capacita, é o órgão que acompanha. Efetivamente, o Estado, no nível da educação, ainda tem uma parte que lhe é peculiar. Mas saúde, basicamente, e assistência social é o órgão estatal do Estado brasileiro, federativo, exatamente, o ente Estado, que capacita e que controla e que monitora. E, efetivamente, as ações estão na ponta. Então, o que é que a gente tem feito, tá certo, de forma incansável, tem dificuldades, porque você fica muito na mão do gestor,
né, da visão do gestor, da capacidade de articulação do gestor, mas o Estado tem buscado incessantemente uma articulação direta, através de consórcios, agora no caso da saúde, consórcios para instalação de aterro sanitário para resíduos sólidos, está saindo um primeiro agora na região do Sertão. Consórcio para construção de hospitais também, também. Que região norte, por exemplo, não tem um único hospital que dê o atendimento àquela região inteira, né? E aí o que é que você observa? Hoje o secretário de Saúde, Alexandre Toledo, percorrendo todos os municípios do Estado, regionalizando, criando os consórcios, né? O Vale Paraíba está se formatando, o do Sertão, a prefeita Renildo está se formatando também. Então, o Estado tem buscado essa interlocução direta com cada um dos prefeitos, independente de cor partidária. Então, isso eu acho que é um avanço, é um desafio, é diário essa luta, tá certo? E a gente entende que um planejamento de governo, de Estado, não é para 4 nem para 8 anos, são para vários anos. É política de Estado, né, que se estabelece e ela tem a continuidade independentemente de quem esteja à frente do governo. Sim. E quanto se trabalhar uma atividade meio, por exemplo, nós conversávamos aqui antes de voltarmos a este bloco sobre a importância de uma secretaria de planejamento que faz uma atividade meio, mas que isso vai ter visibilidade na ponta através de uma secretaria que tem atividade fim, que tem o serviço na ponta para o cidadão, como educação, saúde, segurança, assistência social, enfim. E nesse contexto, como se coloca a controladoria? Exatamente, trabalhando questão processual. Eu acho que se eu tenho um desafio nesse governo é trabalhar a questão processual. O que é a questão processual? Fluxograma de processos organizados, que se você ganha celeridade de processo, se você ganha celeridade de processo, o seu processo não vai demorar 1 ano, secretário, o seu processo vai demorar 1 mês. Então, eu acredito, é uma crença pessoal, tá certo? Eu tenho 25 anos de serviço público, acredito no serviço público. E os instrumentos de controle, senhora Rosa, em relação à secretaria A, B ou C, que não cumpre essas exigências? Por exemplo, tem sentido um processo adormecer num gabinete durante 60 dias, quando lá na ponta se espera a solução do fechamento desse processo, ou no gabinete, ou no setor administrativo, ou mesmo numa procuradoria? Qual o papel da controladoria num caso como esse? Temos atuado, eu recebi, acho que semana passada, ou 15 dias atrás, uma servidora que abriu um processo administrativo disciplinar contra outra servidora, questionando algum processo. Atendemos a servidora, abrimos o processo, fomos pegar cópia do processo na Procuradoria-Geral e a gente está atuando nisso daí. Mas a partir de uma denúncia. Sim, a partir de denúncias. Da denúncia. Mas a Controladoria tem a condição de fazer esse trabalho de forma independente, voluntariamente, independente da denúncia? Acredito, Goreto, quando a gente faz nossas auditorias corriqueiras, as nossas capacitações não são simplesmente uma capacitação no órgão. Eu passo 3, 4 horas no órgão, junto todo o pessoal de gestão, a equipe meio do determinado órgão, e a partir dessa primeira capacitação, onde a gente detalha sobre absolutamente todos os itens que a gente audita, a gente já deixa marcado uma data de retorno. Quando a gente retorna, a gente vai em cada um dos setores que a gente conversou. E a gente pega os processos de forma aleatória e vê com o gestor daquele setor o andamento. Então, quer dizer, a gente efetivamente está indo em loco. Então, eu capacito, eu volto. O primeiro passo é a capacitação, as pessoas terem ideia de como é a regra, quais são os procedimentos. Depois eu vou em cada um desses setores, olhando os processos, construindo com cada órgão os controles efetivos, porque um controle para a saúde pode não servir como controle para a agricultura. Cada um tem sua especificidade, as descentralizações, as regionais. Então, a gente tem alguns procedimentos de controle nosso para facilitar essa capacitação, mas a gente adapta ou constrói junto com cada órgão. Feito isso, instituído, órgão a órgão, criado esse fluxo, criado esse controle, nós retornamos depois de 2, 3 meses para cada setor, cada órgão, para ver se efetivamente esses instrumentos que nós construímos de controle conjuntamente está sendo implantado. E aí, às vezes, acontece, algumas vezes, e a gente já tem tido isso com os secretários, de você ter determinada pessoa reta, idônea, mas que não tem um perfil para estar ali. Ou foi colocada ali, vem cá, você está aqui, vem para cá, sem a devida capacitação para estar naquele determinado setor. Então, isso a gente detecta facilmente, e isso está chegando ao gestor, que muitas vezes não consegue enxergar.
porque atividades políticas são muitas. Então, nós temos feito... Importante é unir a capacidade profissional, técnica, se houver a necessidade de uma indicação política desses casos. Exatamente. Né? Então, em vez de eu ficar nas auditorias 2, 3 meses no órgão, eu tenho feito as capacitações, tenho ido nos setores e voltado a cada 2, 3 meses com monitoramento, com controle efetivo. Eu ganho escala com isso. Eu não deixo meu pessoal preso mais fazendo autoria. Eu estou com meu pessoal fazendo capacitação em todos os órgãos, hoje no estado de Alagoas. Controladora Rosa Tenório, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo para nós falarmos sobre a primeira conferência.